ou menos. Então vamos lá. O eu secreto, ele é o inverso do eu cego. Ou seja, ele é conhecido do eu e não conhecido pelos outros. Ou seja, ele sabe o que ele quer, ele tem essa clareza de onde ele quer chegar, das coisas que ele quer e tal, mas não passa isso para os outros. Ele não dá feedback, ele só recebe. Ao contrário do eu cego, ele é um cara que escuta bem. Ele escuta bem. Ele ouve bem, ele é bastante sensível nessas coisas, na opinião dos outros, nos desejos dos outros, pero, contudo, ele não direciona. Então ele escuta bastante, só que ele fala pouco, tem características de o reservado. Por isso que eu digo assim, que entre o eu cego e o eu secreto, o eu cego ele acaba sendo pior, porque o eu cego te dá uma sensação de desconforto muito mais rápida. Esse cara não tá me escutando, quase que uma agressão. O eu secreto, ele tá te escutando, então isso bate um pouco de frente, né? Eu não sei o que ele pensa, mas ele tá me escutando, né? Então isso aí ameniza um pouco a característica, mas também é ruim, porque não tem os dois eixos completos. Ele é até interessado na opinião dos outros, só que ele não coloca pouco a opinião dele. Ele não se expõe. Ele não se expõe, ele não assume riscos. Sabe o chefe covarde? Aquele que pode até dizer alguma coisa, quando estiver em corredor, só ele e você, ele pode até te dizer alguma coisa, agora para outras pessoas ou em outros momentos, ele não vai falar nada, na reunião ele vai ficar quietinho, né? Então esse é o eu secreto. No colocar o que ele pensa, no ser claro, ele não coloca. Logicamente que como as janelas elas não são totalmente fechadas, ou o cara é assim ou não é assim. Isso é sistema binário, funciona muito bem na programação de computadores, mas na programação de seres humanos é um pouquinho mais complicado do que isso. Enfim, então a pessoa pode ter graus diferentes nessa questão. E ele pode ser realmente, ele não coloca nada do que ele pensa e é um cara que é uma grande interrogação, ou ele pode ser um cara que você tem que às vezes tirar algumas coisas por saca-rolha, tá? Não se posiciona claramente, mas às vezes ele se posiciona. O cara está no eu secreto quando você tem a sensação que é difícil saber o ponto de vista dele. O que realmente ele quer? O que realmente ele gosta? Quais são os objetivos dele? Não porque ele não saiba, ele sabe, mas ele não coloca, ele não é transparente para isso. Por isso que o movimento dele para migrar para uma janela aberta que está em cima dele, né? Esse movimento aí vertical para cima, o movimento dele é melhorar o feedback dele, porque ele já recebe bem o feedback, ele tem uma ótima leitura. Sabe o cara que passa quieto a reunião inteira, mas os olhos estão atentos, olhos de águia, e de repente no final da reunião você até chama ele e fala assim, o que você percebeu? Dentro dele existe uma riqueza muito grande do que ele percebeu. E de repente até para você, corredor, ele consiga colocar isso, mas não consegue colocar na reunião. Mas olha, eu percebi isso. Esse é o eu secreto. Ele é atento, ele é perceptivo, mas ele fala pouco. O impacto disso nas outras pessoas é que, novamente, também gera irritação. Depois de um tempo maior, o eu cego gera irritação muito mais rápido. Tá? A inflamação é muito mais rápida. A irritação de você estar em contato com o eu secreto é um pouco mais tardia. Porque como ele te escuta bem, aquilo te dá um equilibrado. Enfim, você coloca para fora a tua vontade de falar, a tua vontade, né, de falar que você está pensando, aquilo te alivia um pouco, mas depois de um tempo você quer saber as orientações dele, para onde ele está olhando também, até para estabelecer uma conexão, e aí que não acontece. Então gera irritação. A comunicação precisa ter exatamente essa palavra, que é o feedback, o retorno, né? Se eu falo e não tem nenhum retorno do outro, que conversa que é essa? Exato, mas você percebe mais tardiamente esse tipo de coisa. Sim. Acho que talvez até pela própria carência aí do ser humano, né, principalmente no mundo atual, de querer falar, de querer colocar suas ideias, isso vem em segundo plano, te ofusca, e só depois que você percebe, fala assim, espera um pouquinho, não tô tendo conexão.
Então ele acaba gerando, mais tardiamente, mas ele acaba gerando irritação, ele acaba gerando desconfiança. Quando eu não sei o que o outro pensa, eu fico com receio de que o outro esteja pensando algo mal de mim ou algo ao contrário do que eu penso. Eu não sei. A minha imaginação vai a mil. Enfim, então gera desconfiança. Também fica um relacionamento intrincado. Não fica bom. Um pouquinho melhor do que o eu cego, mas tanto ruim. Tá ficando bem claro, inclusive pensando em pessoas que convivem com a gente, né? Sim. Legal, um bom exercício. É bacana porque, logicamente, que a gente não pode pegar isso e rotular. Eu conheço um cara e ele está no eu secreto. Não, ele está naquele momento, naquele assunto, naquele tempo, espaço, no eu secreto. Aliás, eu coloquei de maneira certa. Ele está no eu secreto. Ele não é eu secreto. Isso. O é algo que é condição. Né, sempre vai ser assim, e isso é rótulo, e a gente tem que tomar muito cuidado com o rótulo. O está é momentâneo por diversas contingências. Ele está naquele momento no eu secreto. O meu colega de trabalho está naquele momento no eu secreto. Pode ser que em casa ele esteja no eu aberto, pode ser que em casa ele esteja em outro, né? Mas naquele momento, naquela reunião, ele é eu secreto. O grande pulo do gato, mais pra frente a gente fala disso, é como lidar com isso. Se eu pudesse resumir, dar uma palavra para o eu secreto, eu daria a palavra oportunidade. Porque metade da coisa esse cara já fez, que é o escutar os outros, que para mim é a metade mais difícil. Ele escuta os outros. E dentro dele, ele já tem claro aquilo, para onde que é a orientação dele. Ou seja, é só colocar para fora. Né? Enfim, há uma oportunidade. É muito mais fácil do que o perigo do eu cego. Mais fácil para ele conseguir migrar para um eu aberto do que de um eu cego. É interessante pensar, quando a gente aprende essas coisas de pessoas, e a gente tem uma ferramenta interessante para olhar os outros, quando eu começo a olhar os outros sem olhar para mim primeiro, sem me olhar primeiro, é muito fácil fazer julgamentos e então colocar uma barreira nas pessoas. Quando eu começo a usar essas informações para o meu autoconhecimento e nesse caminho eu começo também a olhar as pessoas e ver como é que elas estão agindo, diminui muito a chance de julgamento. Aprende essas coisas pra você. Depois você lida com as outras pessoas, né? Porque senão a gente bloqueia mesmo a comunicação. E aí, rótulo é a coisa muito doce pra gente ter, né? Sempre. E isso atrapalha, né? Na verdade, sobre rótulo, assim, o nosso cérebro ele precisa de rótulos, ele precisa de organizações. Isso. Então a gente acaba rotulando mesmo. É um mecanismo quase naturalmente. É natural, né? É carro na ladeira, né? Isso. Enfim, se você largar ele vai descer. Precisa de um mecanismo a mais para você conseguir superar isso. Então sempre estar atento, sim, né? Bem colocado aos rótulos, a essas questões. Bem colocado. Testa na pele primeiro, né? Isso. Testa em você. Deu alergia? Então, cuidado ao passar pro outro, né? Funcionou? Foi bacana? Legal, né? Que hora que você testa em você, você vê que tem algumas horas que você está no eu secreto, né? Tem algumas horas que você está no eu cego. Sim. Enfim, você fala assim, então isso é natural. As pessoas costumam, sim, costumam, né? Somos seres humanos, né? Enfim, podemos estar nessas posições. Então, como é que eu vou julgar uma pessoa por estar nesta posição? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas também não pode ter aí julgamento zero. Moralidade, ética, isso aí é lógico que deve ser respeitado. Mas também não julgamento 100%. Se você viver sua vida se incomodando com o julgamento das pessoas, você está vivendo errado. Exato. Não existe vida sem um julgamento, porque isso é humano. Isso é humano. Mas utilizado de forma cuidadosa é saudável. Até como forma de evolução. Isso. Enfim, é interessante você notar o outro, você julgar o comportamento do outro, até para te balizar no teu próprio comportamento. Também é interessante, mas você tem que usar isso com parcimônia. Hashtag, gastando as palavras difíceis. Uau! Muito legal até agora. E agora temos a última parte da janela, né?
Agora vamos falar aí né, a gente seguindo aí o padrão Windows, a janela amarelinha, ou seja, inferior direito, que é o eu desconhecido. Logicamente, se falamos na pessoa que dá e recebe feedback, se nós falamos na pessoa que dá mais feedback do que recebe, se falamos na pessoa que recebe mais feedback que dá, agora nós estamos falando na pessoa que nem dá e nem recebe feedback. Eu tenho bastante dificuldade nisso. Ele tem grandes partes que ele não conhece dele mesmo e grandes partes que ele não sabe do feedback que as outras pessoas estão dando para ele. É aquele lado que é não conhecido pelos outros e não conhecido pelo eu. No eu desconhecido estão as coisas que a gente não tem consciência, né? Nem da gente nem dos outros. Então, muitas vezes vem, e para o psicólogo clínico é uma delícia, né? Que são memórias de infância, potencialidades latentes, aspectos aí até desconhecidos para você e para os outros da sua dinâmica interpessoal, etc e tal. Vem o grande lado promissor da coisa. Se eu pudesse resumir numa palavra, eu colocaria promissor. Pode ter muita coisa latente aí que pode vir a surgir, de você não conhecer sobre si mesmo e você não conhecer sobre o outro. Mas esse cara, como ele não conhece dele mesmo, muitas vezes ele não sabe para onde ele quer ir. Tem dúvidas da orientação dele para onde ele quer ir, o que ele pensa sobre determinadas coisas. E ele também não presta muita atenção ao ambiente, ao que as outras pessoas dizem, né? Então ele vai, como o filósofo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Né? Ele vai levando. Perigoso? É perigoso. Vamos dizer que é um perigoso menos potente. Ele não vai fazer tão mal assim, porque ele é confuso, mas ele é perigoso. Num cargo de liderança é extremamente perigoso, porque não é aquele cara que ele tá num eu secreto, onde ele sabe para onde ele tá olhando, mas ele não fala. Ou aquele cara eu cego que, enfim, não te escuta, que são mais perigosos. Não, ele nem sabe para onde ele tá indo. Ele não tem ideia. Ele vai, Maria vai com as outras. Ele vai junto, né? Esse é o grande significado. Mas tem coisa aí dentro dele. Se ele parar um pouco para ele se organizar, ele consegue trazer isso à tona. Então é promissor para ele sair, ele aumentando a percepção dele de perceber as outras pessoas e aumentando a percepção dele de perceber ele mesmo. Pessoalmente, eu acho assim que o movimento de um cara que está no eu desconhecido é um movimento para o eu secreto. Eu acho muito difícil um cara no eu desconhecido conseguir migrar, trabalhar e migrar diretamente para um eu aberto. Eu acho que primeiro passo, uma opinião pessoal, ele caminha para o eu secreto, ou seja, ele tomar mais consciência daquilo que ele quer. Tomando consciência daquilo que ele quer, aí ele pode caminhar aí para o eu aberto, que é como falar isso, tornar isso público para as pessoas. Mas primeiro ele tem que saber o que ele quer. Por isso que eu secreto muitas vezes aparece pra gente, parece em clínica, um sofrimento e a pessoa não sabe exatamente do que. Parece empresa, a pessoa fala assim, então, estou te contratando como consultor para quê? E eu não sei. Enfim, então você vai ajudar a pessoa a sair deste eu desconhecido para ela entender o que ela quer. O primeiro trabalho falar assim, então vamos lá, para onde você vai andar? Interessante essa coisa do eu não sei. Eu não sei ainda é uma boa resposta, porque ele já sabe o que ele não sabe. Complicado quando começa a apontar para tantos pontos diferentes, olhar para tantos pontos diferentes que você que tem que entender. Ele não sabe onde ele tá indo. Ele não sabe o que ele quer. E ele não sabe que ele não sabe, né? Exatamente. Aí você tem que fazer ele perceber, ou levar ele a perceber de que ele está perdido. Ele está confuso. Também é uma situação bem mais aprofundada nesse eu desconhecido.
desconhecido que realmente é perigoso, porque é tudo e nada ao mesmo tempo, né? Exatamente. Pense no meio desconhecido como uma caverna profunda, né? Então, né, quanto mais aprofundado ele estiver na caverna, menos luz ele vai ter. E ele vai precisar de mais luz para conseguir guiá-lo nesse caminho. Agora, conhecendo um pouco sobre a psique humana, né? A gente vê, assim, que as pessoas, no fundo, sabem o que querem. Talvez isso não esteja consciente, mas elas sabem. Como eu sempre brinco, às vezes está na caixinha fechada 7 chaves. Eu não lembro aonde que eu deixei as chaves. Ou a caixinha. Mas ela tá na caixinha. Às vezes não sei nem onde tá a caixinha, né? Ou eu não sei onde deixei a caixinha. Às vezes o